sentido da vida? Por que perdemos tanto tempo tentando ser o que não somos? Por que nos incomodamos tanto com o que os outros pensam de nós? O filósofo francês Albert Camus acredita que a resposta para essas perguntas encontra-se no sentimento de absurdo. Para Camus, o absurdo não está no homem nem no mundo, mas na sua presença comum. O sentimento de absurdo surge quando nós, como seres humanos, criamos expectativas irreais do universo, que resiste aos conceitos impostos pela humanidade. O ser humano vive buscando entender o sentido da vida. A gente quer clareza e sentir parte de uma unidade. O absurdo está nessa relação do ser humano com o universo, pois não entendemos que não temos controle sobre o mesmo. Queremos controlar como as pessoas se sentem sobre nós, se elas gostam da gente ou não. Queremos controlar quando nossos familiares vão morrer, e essa necessidade de controle gera o absurdo que se manifesta no nosso cotidiano. No episódio Nosedive da série Black Mirror, nos deparamos com uma personagem que vive em uma crise de identidade, pois deseja ser aceita em uma sociedade baseada em nada além de aparências. Para isso, ela se transforma em uma personagem diferente de quem ela realmente é quando está sozinha, para que ela possa ser parte da comunidade na qual ela vive. A personagem busca o sentimento de pertencimento e durante a sua busca ela perde sua identidade para conseguir validação em uma sociedade superficial. E você, quanto tempo passa nas redes sociais? Um estudo de pesquisadores da Universidade de San Diego sugeriu relação entre tempo de aplicações em computadores e videogames e queda no bem-estar de jovens. Por ano, quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Certo dia, nós acordamos, entramos no ônibus, trabalho, jantar, sono, segunda, terça, quarta, quinta. Um belo dia perguntamos-nos, por quê? E eis que as coisas estão tingidas por um assombroso tédio. De repente, aquela mulher que está no nosso lado, tantos anos, nos parece estranha. Aquele homem que fala ao telefone, por que ele vive? A incalculável e despropositada desumanidade do homem. Tudo isso gera em nós um sentimento absurdo. Estamos pensando em trabalhos, filhos ou aposentadoria. De repente, a noção de que iremos morrer torna tudo isso absurdo. Não há amanhã. A morte é um acontecimento estranho para todos nós. Não sabemos quando será o nosso último suspiro, e por isso a morte gera o sentimento de absurdo. O suicídio filosófico é quando deixamos de acreditar na nossa vida para acreditar que teremos uma existência pós-morte. Seria como a religião. E o suicídio físico, que é a morte propriamente dita. Em uma de suas obras, O Mito de Sísifo, Camus critica o suicídio. Ele acredita que o suicídio não tem sentido, pois é uma solução permanente para um problema provisório. Tudo na vida passa. A dor que a gente sente hoje um dia passará, mas a morte é algo permanente. Por isso, o suicídio físico não é uma solução lógica, e sim irracional. Camus fala sobre Sísifo, que está condenado a sempre empurrar uma pedra ladeira acima, apenas para falhar e vê-la rolar ladeira abaixo toda vez, por toda a sua vida, como punição por zombar dos deuses. Mas vale a pena viver dessa forma? Camus explora a mais complicada questão sobre a vida de forma simples. Ele se refere a entendermos o quão nossas vidas são aleatórias e sem um propósito profundo que tenha sido criado a partir de nosso nascimento. E que assim possamos criar sentido nas coisas que realizamos a curto prazo, atitudes pequenas e que nos dão prazer. Então, não devemos fugir do absurdo, mas sim aceitar que não há esperança, e a existência é paradoxal e muito mais complexa do que pensamos. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. A série Rick and Morty menciona inúmeras vezes que a ideia de simplesmente existir sem propósito tende a ser sombria e assustadora, porém ao mesmo tempo reconfortante. No episódio, a personagem principal encontra a caminhoneira Susan, que faz uma crítica à sociedade e à sua cultura baseada na necessidade de ser pontuada pelo seu comportamento e pelas suas opiniões nas redes sociais e no mundo real. E quem define esse critério? A sociedade. E isso é o absurdo de Camus. Ele descreve a vida da seguinte maneira. Desde o momento em que o absurdo é reconhecido, ele se torna a mais angustiante de todas as paixões. Indivíduos deveriam abraçar a condição absurda da existência humana, enquanto desafiadoramente continuam a explorar e procurar por propósito.
Por fim, Camille nos ajuda a compreender que o sentido da vida é simplesmente aquele que damos para ela, seja este dirigir um caminhão pelo resto da sua existência ou simplesmente assistir TV.